Por fim, né, a gente encerra, né, o conteúdo aqui da geografia da Ásia, então a gente vai falar um pouquinho sobre o Extremo Oriente. Vocês viram que é bastante região, né, com bastante conflitos, bastante diferenças, e a gente finaliza agora com o Extremo Oriente. O Extremo Oriente tem gigantes aí, né, como a China e o Japão. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Bem, então o Extremo Oriente, né? Ele é a parte que a gente vai focar aqui, então. A gente falou, né, que a Coreia do Sul e Taiwan configuram aí como os tigres asiáticos, né? Porque a partir de 1970 eles tiveram aí um crescimento rápido, porque passaram a investir bastante, né, na indústria, na educação da população. A Coreia do Sul ela investe bem forte na educação. Então, a educação formal é bastante valorizada, tanto do governo, né, das escolas, das instituições de ensino, como dos pais. Então, os pais incentivam bastante, os pais fazem de tudo, né, para o filho ter uma formação, né, acadêmica, mandar os filhos para a faculdade, mandar os filhos para fora para fazer intercâmbio. Então, tem uma força muito grande, principalmente dos pais, né, que eles incentivam e fazem de tudo para o filho ter as condições necessárias, né, para poder estudar. Então, a Coreia do Sul, assim, ele pega pesado na questão da educação, assim, ele investe muito. Esses dois, então, né, são os tigres asiáticos. A Coreia do Norte, né, já que a gente começou a falar aqui pela Coreia, né, então inicialmente a Coreia era uma só, né, e ela foi dividida após a saída do Japão, né, que o Japão ela dominou, né, essa região. Depois da saída do Japão foi dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E a Coreia do Norte, né, lembrando aí que a gente estava em época de Guerra Fria, ela ficou com a influência da União Soviética. Então, a Coreia do Norte ele é um país socialista, e a Coreia do Sul ficou com a influência dos capitalistas, né? Então, Coreia do Norte é um país socialista, um dos países mais isolados, mais fechados do mundo. A gente conhece muito pouco sobre o que acontece lá dentro, porque tanto a população, né, interna, ela não pode, né, acessar, não tem acesso livre, né, à internet, então ela não sabe o que está acontecendo no mundo, e o mundo não consegue também entrar lá. E também os estrangeiros que vão visitar, né, o local, eles não podem tirar foto, não podem fazer vídeos na cidade, eles têm que ser convidados, né, eles não podem simplesmente entrar no país. Então é bastante rígido, a censura que acontece nesse país é bastante rígido, então ele é bastante isolado mesmo do mundo, né, tanto economicamente como culturalmente. E a Coreia do Norte também tem um programa nuclear que assusta o mundo inteiro, né? Então, vira e mexe aí, tensões aí são causadas, né, no mundo, porque a Coreia do Norte ameaça a testar ali uma bomba ou fazer um lançamento mesmo, ameaça algum país. Então, os países ocidentais, né, principalmente, ficam ali de olho, né, tentando monitorar ali a Coreia do Norte, e os países ao redor, os países asiáticos, ficam temerosos ali, principalmente a Coreia do Sul, por receber aí essas ameaças. E a Coreia do Norte, ela também, na época aí que começou, né, o vírus, né, lá no começo do ano, né, que começou a pandemia da Covid-19, simplesmente a Coreia do Norte falou que iria fechar a fronteira e o vírus não ia passar a fronteira. Enfim, é um caso até bizarro, mas até hoje eles falam que não existe nenhum caso de coronavírus no país, né? Algo assim, no mínimo curioso, né? Então, assim, é como se eles dissessem que iam combater o coronavírus na bala, né? Eles iam, se o coronavírus aparecesse ali na fronteira, eles iam metralhar, né, o vírus. Enfim, né, tem ditaduras aí pelo mundo também que foi proibido, né, a palavra coronavírus. Enfim, eles fazem de tudo para não noticiar nenhum caso de coronavírus, né? Se a pessoa morreu, ela vai morrer de qualquer outra coisa menos de coronavírus. E é um caso bem peculiar, assim, né? Porque eles têm uma ditadura muito rígida. Eles não têm, a gente não sabe direito o que acontece lá dentro, e eles não sabem o que acontece aqui fora, né, a população de um modo geral. Eles seguem lá a maioria da população segue uma religião local, que eles cultuam muito
certas pessoas, né, líderes e os seus familiares, por isso que há essa dinastia, né, que domina aí a Coreia do Norte, né? Dinastia quando as famílias, né, ao longo dos anos, a mesma família ao longo dos anos continuam no poder, né? Então o pai morre, aí assume o filho, aí o filho morre, assume o neto, enfim, né? Vai passando aí por uma sucessão familiar e as pessoas cultuam, né? Como se fossem divindades mesmo. Então é bastante complexo o que acontece na Coreia do Norte, mas lá nesse país há muita censura, os direitos civis, né? Há uma perseguição enorme, há fuzilamentos, há vários locais, né, pesquisas recentes indicaram que há vários locais de fuzilamento, né, das pessoas que vão contra ao regime na Coreia do Norte. Enfim, uma ditadura terrível, né, e bastante rígida, e há bastante censura. Diferente da sua vizinha, né, a Coreia do Sul, que é bastante industrializada, democrática, por isso esse conflito também, né, quando a Coreia do Norte resolve se estranhar com a Coreia do Sul, né, o mundo todo fica temeroso, porque ele tem um programa nuclear que vira e mexe ele usa como, o governo, né, da Coreia do Norte usa como ameaça para o resto do mundo e para os países ali ao redor. Bem, a China, né, a localização aqui, né, que eu não falei no começo, aqui na parte de laranja desse extremo oriente. Vamos falar então agora um pouquinho do Japão, né? Então aqui essa ilha, né, aqui, ó, localizado aqui, né? Aqui está maior, né? Aqui em rosa. Então o Japão, ele é constituído por mais de 3.000 ilhas, né? Então o território dele é bastante recortado. A natureza é totalmente ao contrário ao território do Japão, né? Então no Japão, a gente vai ver mais pra frente, ele fica no encontro de 3 placas tectônicas. Ele fica no Círculo de Fogo do Pacífico. Então aqui, né, banhado pelo Oceano Pacífico, e nessa área ele fica no encontro de 3 placas tectônicas. E o que acontece, né, com os territórios que ficam no limite dessas placas tectônicas? Eles sofrem toda a estabilidade das placas. Então as placas, elas estão se deslocando, né, pelo planeta. Então essas placas, né, esses grandes blocos, eles estão em movimento, né, não estão parados, e aí causam instabilidade justamente nos limites, né? Por que a gente não tem terremoto, tsunami, vulcão aqui no Brasil? Porque o Brasil está bem no centro da placa sul-americana. Então a placa tectônica sul-americana, né, que faz parte do Brasil, o Brasil está bem no meio dela. Então ele não está na borda, não está na margem dessas placas, e as instabilidades sísmicas acontecem nas bordas dessas placas. Então o que a gente sente aqui no Brasil, aconteceu um terremoto lá no Chile, né, que está lá no limite, na margem da placa. Então o que a gente sente é o pouquinho que chega aqui. Então começa ali muito forte, porque ele está no limite, e aí chega algumas ondas aqui que causam alguns tremores, né, que às vezes são muito fortes, né, mas pode ter certeza que lá na borda que teve a maior destruição. E aqui no Brasil chega de forma muito branda, né, chega os resquícios desse abalo sísmico, né. E no Japão, como está nesse encontro de 3 placas, então o Japão, ao longo de sua história, né, sofre muito com terremotos, com vulcanismo. Porém, eles aprenderam a se prevenir, né? Então eles investem bastante em tecnologia, né, para monitorar, né, a atividade vulcânica, monitorar aí os graus aí, né, de abalo sísmico. Então eles conseguem prever ali com uma boa antecedência, né, quando vai acontecer um terremoto, para conseguir evacuar, né, as cidades. Eles têm ali um treinamento constante com a população. Então nas escolas são ensinadas as técnicas, né, de sobrevivência. Se acontecer um terremoto, o que as crianças têm que fazer? Todas as criancinhas, desde das mais pequenininhas lá, desde do infantil lá, as crianças já aprendem o que fazer em caso de terremoto, né, o que fazer em caso aí de tsunami. Enfim, elas aprendem tudo na escola, em casa, né, nas empresas. Então há vários treinamentos aí em todos os graus aí, né, em todas as esferas da sociedade, e há muita tecnologia também envolvida no monitoramento, né, formas de amenizar quando acontecer, porque ele está no encontro ali de 3 placas do território, então uma hora ou outra vai acontecer, né, e nos últimos anos aí já aconteceu, né, desastres. O último aí que aconteceu, se não me engano, foi em 2011, aconteceu um terremoto seguido de um tsunami. Então varreu diversas cidades, né, foram destruídas, depois tiveram que reconstruir.
Então o Japão, assim, na questão da natureza, né, ela não tem tudo para dar errado, mas ela utiliza a tecnologia para equilibrar esses pontos fracos, né, que a natureza traz aí para esse território. E o Japão também tem áreas, né, a maior parte do seu território são, né, o relevo, né, do Japão são áreas montanhosas, ou seja, né, dificulta, né, as pessoas se fixarem nesses locais. Então a maioria se fixa nas margens, né, então mais aí no litoral. Então, ó, esse aqui é o círculo de fogo, né, existente aqui no Pacífico. O que é o círculo de fogo? São as áreas aí mais propensas a ter instabilidade por conta das placas tectônicas. Então, são os locais que tem mais terremoto, mais vulcanismo. Então, ó, o Japão está localizado aqui, ó, bem nas ilhas aqui do Japão. E está bem aí nessa delimitação, né, nessa área delimitada que acontece aí os maiores abalos sísmicos do planeta. Ó, então vamos ver as placas aqui, ó. Então, ó, a placa sul-americana, né, que eu falei, ó, o Brasil está no meio da placa, tá vendo? Ó, é por isso que ela não sofre as instabilidades que acontecem, ó. Vamos voltar aqui ou melhor, avançar. Tá vendo? Ó, aqui são as zonas sísmicas e vulcões. Então, essas áreas aqui são os encontros de uma placa com a outra, onde causa a instabilidade. E ó, o Brasil ele fica protegido pelos outros países. Então, os outros países aqui da América do Sul, os nossos vizinhos sofrem, né, todas essas atividades aqui, vulcânicas, terremotos, e a gente fica mais protegido. Então, se chegar alguma coisa, chega de uma forma muito mais branda. E aí, ó, o que significa aqui esse mapa das placas tectônicas, né? Então, por exemplo, vamos dar ó, aqui está localizado aqui o Japão. Então, por exemplo, a placa do Pacífico, ó, tem que ver a direção da seta. Ela está indo ao encontro dessa outra placa aqui maior, ó, placa norte-americana, ó, que vai até aqui. E, por outro lado, a placa euroasiática, ela está indo, ó, né, lembrando aqui que dá a volta, né, e ela continua aqui, ó. Então, ó, enquanto a placa euroasiática está indo ao encontro da placa do Pacífico, a placa norte-americana, ela também está indo aqui ao encontro da placa das Filipinas, né? Então, na verdade, aqui, eu falei 3, né? Na verdade, são 4. O encontro de 4 placas, né? Que cortam aqui o território. Então, todas estão indo ao encontro, né? Elas estão se chocando. Então, imagina, né? Nesse território aqui, quando há uma instabilidade muito grande pelo movimento dessas placas, que todas essas placas estão se movimentando. Aí causa uma instabilidade, aí vai ter terremotos, tsunamis, os vulcões vão entrar em erupção. Então é uma área bastante complicada e tem que se utilizar muito de uma tecnologia, né, muito avançada para se prever, né, esse tipo de abalo sísmico. Bem, falando um pouquinho agora da China, né, a gente já falou alguns conflitos aqui da região da Caxemira. A China tem um conflito também com o Tibete. O Tibete ele faz parte, né, do território chinês, porém ele quer a sua independência, né, mas a China não aceita a independência, porque o Tibete fica numa região montanhosa, né, fica lá porque o Tibete ele fica numa região montanhosa, onde tem as nascentes dos principais rios que banham a Ásia. Então a China também não vai abrir mão desse território dificilmente, né? Então tem aí conflitos com os tibetanos também. Há aqui os conflitos com Taiwan, né? Então Taiwan eles querem, eles lutam aí pela sua independência, eles querem que sua independência seja garantida. Eles não se veem mais, né, como o povo chinês, e os chineses eles querem continuar com a anexação de Taiwan. Ainda mais, né, por ela ser um tigre asiático, ter uma indústria forte. Que mais? A China, né? A China aí tem o segundo PIB maior, né? O segundo maior PIB do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos e a China, né? A gente viu aí nesses últimos anos, principalmente esse ano, aí, por conta do coronavírus, enfim, tensões entre os Estados Unidos e a China, a guerra comercial, né, nos últimos anos, né, com a ascensão aí do Trump, né, na presidência, enfim, né, então a China e o Japão têm aí
várias questões. A China, por ser também um país socialista, né, então em 1949, né, é feita aí uma revolução pelo Mao Tse-tung. Então o Mao Tse-tung lidera essa revolução e o país passa a ser socialista, né, por influência da União Soviética. E o país desde então se fecha para o mundo, né, então ele passa aí a não comercializar com o resto do mundo. E depois, né, ao longo aí dos anos, né, com o agravamento também aí da situação econômica da Índia, ela resolve se abrir, né, para o mundo, começar a importar e exportar, e ela começa a ter um grande crescimento econômico. Então, o crescimento da China, assim, é algo surpreendente ano após ano, né, enquanto muitos países aí entraram em crise nos últimos anos, a China, ela tem crescido cada vez mais. Bem, lembra que eu falei lá da pirâmide etária da Índia, né, para a gente comparar com a da China? Então, a China, né, atualmente é o país com maior número de habitantes, então cerca de 1.414 bilhões de habitantes, seguido da Índia, que está com cerca de 1.402 bilhões, né? Então, está pequena ali a diferença entre a China e a Índia, e as projeções mostram que a Índia, nos próximos anos, vai passar a China e se transformar no país mais populoso do mundo. Então, vamos ver aqui como que a China era, né, como era a faixa etária da China, em 1950, ou seja, um ano depois da Revolução de Mao Tse-tung. Então, ó, em 1950, a pirâmide etária era bem parecida com a da Índia, né? Tinha um pouco mais aqui de bebês, né, na base aqui da pirâmide, mas era parecida com a da Índia. Ou seja, o que esse gráfico aqui revela? Que a maior parte da população era a população jovem, né? Então, tinha muitos jovens na China. E aí a China, ela, em 1979, ela implementou a política do filho único. Então, o que foi a política do filho único? Nas áreas urbanas, cada casal poderia ter apenas um filho. E nas zonas rurais, se o primeiro filho, né, fosse do sexo feminino, eles poderiam ter o segundo filho. Então, na área urbana, um filho por casal, e na área rural, se nascesse uma menina, eles poderiam ter um segundo filho. Por quê, né, esse lance de menina? Há na China uma tradição, né, muito forte de uma preferência por filhos homens. Então, quando passou, né, em 1979, quando começou essa política de filho único, o que começou a acontecer, né? Muitos casais passaram a abandonar, né, a menina, né, o bebê do sexo feminino assim que nascia. Então muitas foram mandadas para o orfanato, ou até em casos, né, mais extremos, elas eram mortas assim que nascessem. Existiam também diversos casos de aborto seletivo. Então, quando os casais descobriam ali durante a gestação que era uma menina, né, descobriam o sexo do bebê, eles abortavam, né, e continuava a gestação apenas se fosse um menino. Então, assim, houve uma discriminação terrível contra as mulheres. E isso tudo levou à diferença grande que tem hoje na China entre a população feminina e masculina. Então, há um grande número de diferença entre mulheres e homens. Então, há mais homens na China do que mulheres. Por quê? Porque muitas foram abandonadas, mortas, né? Muitos países, muitos casais, né, de outros países iam até a China para adotar essas meninas, né? Porque muitos casais não podiam ter filhos, enfim, iam lá para adotar essas meninas que eram simplesmente abandonadas. Então, e essa política, ela durou até 2015. Em 2013, a China começou a flexibilizar a política do filho único, e a partir de 2015, a China abandonou essa política de filho único, e agora na China cada casal pode ter 2 filhos, então passou de 1 a 2. Só que o que aconteceu? De 79 até 2015, a população foi se acostumando, né? Então a China também foi tendo um crescimento, né, grande. Então nas áreas urbanas, né, já não era tão interessante mesmo, né, ter mais de um filho, né? Algo que foi acontecendo naturalmente, né, nos países europeus. Aqui no Brasil também a tendência é essa, né, os casais estão tendo cada vez mais filhos. Algo que foi acontecendo, né, naturalmente, quando eu falo naturalmente, mas assim, em razão, né, de maior escolarização, em razão dos custos maiores, né, de ter filho,
do adiamento, né, dos casamentos tardios, né, os casais estão tendo filhos mais velhos, enfim, né, por essas questões que acontece também nos outros países, né, atualmente. Na China também, né, começou a acontecer isso, e a população, em 2020, a população diminuiu, né, dos mais jovens, e ela passou a envelhecer. Então, os problemas causados, né, por essa questão também de ter uma população muito idosa, né, uma população maior idosa e menor que esteja ali em condições de trabalhar, essa diferenciação também causa problemas previdenciários. Então, assim, que população que vai manter essa população idosa, né? Se uma população idosa for maior, como é que a gente vai manter? Então precisa ter ali um número mais equilibrado, né, de pessoas que estejam na idade de trabalhar, para poder sustentar aqueles que já trabalharam no passado, né? Então, como a China não tem previdência política, né, de previdência, então é bem complicado. Então eles passaram a incentivar a população a ter mais, só que as últimas pesquisas mostram que agora a própria população que não quer ter mais, né, a população quer ter um filho só mesmo, e aí eles vão ter que pensar aí nos próximos anos políticas para incentivar essa população, né, a ter mais filhos. E aí, se continuar do jeito que está, né, se continuar com o mesmo ritmo, em 2100, né, olha como vai estar a pirâmide, né? Então a população vai ter muito mais pessoas, né, mais velhas, do que aquelas que estão aí prontas, né, estão mais ativas. Então, você vê que está bem ali, está diminuindo, né? Está diminuindo as faixas etárias mais novas, e essa parte aqui está muito grande, né, das pessoas mais idosas. Então, o certo não, né? Mas o ideal seria essa parte estar maior, que essa parte aqui é a faixa das pessoas que estão aí na ativa, né? Estão em condições, né, de trabalhar, estão na fase aí do trabalho, e ter menos, né, na população muito jovem, crianças, né, adolescentes, e menos a população idosa. Essa parte aqui deveria ser a maior, justamente para poder dar conta dos pequenos, né, que não trabalham, quanto dos mais velhos que já trabalharam a vida toda, né, e merecem aí um descanso. Certo? Bem, na China, né, então é aí um dos países que mais está crescendo aí, se transformando aí na grande potência mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem o segundo maior PIB mundial. Porém, né, é um país socialista com uma ditadura, então ainda hoje existe só um partido, né, o Partido Comunista, não pode ter outro partido. Os opositores são perseguidos, são presos, executados, há muita censura no país. Então, a Google mesmo, né, em diversos momentos aí teve tensões aí com a empresa Google, porque eles não davam acesso, né, para a população chinesa. Quando dava, era um acesso mais restrito, né, não era liberado, né, que nem nos outros países. Então a China enfrenta lá, além daqueles movimentos separatistas, enfrenta várias questões de censura, perseguição da sua população. Então você não pode se opor ao governo, enfim, né, é bastante complicado aí. Porém, a China, né, desde 2012, é o maior parceiro econômico do Brasil. E a China é muito mais importante para o Brasil, economicamente, do que o Brasil é para a China. Porque, convenhamos, né, a China ela faz negócio com o mundo inteiro, né? Então, o tamanho aí, imagina, o segundo maior PIB mundial. Então, a China ela tem uma importância econômica aí para o mundo inteiro. Então, para o Brasil, principalmente, porque ela se tornou, né, a partir de 2012, no maior parceiro comercial da China. Então, a gente importa produtos, né, produtos agrícolas, né, produtos primários para a China, e a gente importa, né, várias mercadorias manufaturadas, ou seja, aquelas que já foram trabalhadas ali na indústria, né, então, eletrônicos, brinquedos, celulares, né, enfim, muita coisa que a gente consome da China, né? Então, aí na nossa casa, vários produtos, equipamentos vindos da China, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aí, né, para continuar com essa parceria, porque ela é muito importante para a economia do Brasil. E, em segundo lugar, né, o nosso maior parceiro é os Estados Unidos, né? A China, a partir de 2012, passou os Estados Unidos
né, importância econômica. Bem, gente, então qualquer dúvida, mande lá no WhatsApp. Esse foi o último conteúdo de Geografia do ano. Vocês vão ter, se eu não me engano, até o dia 11 de dezembro, né, para enviar tudo pra gente, porque depois a gente precisa fechar as notas, né? E eu queria lamentar muito, né, por esse ano atípico que a gente teve, de 2020. Essa forma online não é a ideal, né, nem pra gente, pode ter certeza, nem para vocês. Então, eu acho que 2020 serviu para a gente ver a importância, né, da gente estar ali cara a cara, né, com outro ser humano, tanto nas escolas, quanto nas empresas, quanto na rua, nos parques, em todos os lugares, né? A gente precisa de outro ser humano. E eu quero lamentar aqui todas as perdas, né, irreparáveis que a gente teve. Então, na minha família eu tive perdas, né, pelo coronavírus, infelizmente, né, pessoas que faleceram. Conheço também outras pessoas que tiveram perdas. E eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu sentimento por todas essas perdas e por todos os males, né, que foram causados aí durante esse ano, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima. A gente vai conversando aí, finalizando a nossa conversa aí do ano letivo pelo WhatsApp, tá bom? Tchau, gente, até a próxima.